Treinar em jejum pela manhã é uma estratégia que vem sendo adotada por muitas pessoas, principalmente por dois motivos. Primeiro, sem ingerir carboidratos antes do treino, o seu corpo, durante o treino, seria estimulado a utilizar as suas moléculas de gordura que estão lá no seu tecido adiposo. E segundo, quando o treino acontece muito cedo e a pessoa não consegue realmente consumir algo antes de treinar, o que é muito comum, principalmente entre corredores, né, que muitas vezes madrugam e pegam o nascer do sol. Bom, mas essa estratégia, pessoal, não deve ser aplicada em qualquer dia de treino. Treinar em jejum é, de fato, uma estratégia para aumentar a utilização de gorduras durante o exercício, porém que só vai funcionar de tal forma se esse dia de treino tiver um ritmo de intensidade contínua, com intensidades leves a moderadas. Não faz sentido executar essa estratégia em dias de exercício de força, dias de potência ou ainda em dias de HIIT, que tem aquelas flutuações de intensidade e você chega ao seu limite. Mas por que, Ayane? As pessoas normalmente confundem que quanto maior a intensidade, quanto mais suor elas produzem, mais elas queimam gordura. E isso é um mito. Dentro dos nossos órgãos, as gorduras levam mais tempo para serem quebradas e para fornecerem energia, porque elas passam por muito mais etapas químicas em comparação aos carboidratos. Quando você eleva muito a sua intensidade, o seu corpo só vê o carboidrato para conseguir manter você nessa intensidade e manter você vivo. Se você não tiver carboidrato suficiente, simplesmente você vai fadigar e vai cair o seu rendimento involuntariamente. Por isso, quando mantemos a intensidade mais controlada e por mais tempo, você vai conseguir manter esse movimento assim e mais gordura você vai utilizar. E como você começou o treino já em jejum, você vai ter pouco carboidrato disponível, então o seu corpo realmente vai ser obrigado a utilizar mais gordura como fonte de energia. Inclusive, quando estamos em repouso, estudando, por exemplo, nós usamos gordura como fonte principal de energia para manter o funcionamento dos nossos órgãos, sabiam? Então, assim, pessoal, realizar essa estratégia de treinar em jejum nessas condições que eu expliquei várias vezes vai gerar uma adaptação nos seus músculos, principalmente tornando o seu metabolismo energético mais eficiente. E aí, nas próximas fases do treinamento, quando você voltar a consumir carboidratos antes do treino e treinar mais pesado, o seu corpo vai saber também aproveitar melhor esse nutriente. Mesmo que você diga ao seu cérebro que você quer que use gordura, mesmo que você esgote suas fontes de carboidrato dentro do seu músculo antes do treino, e mesmo que você consuma gordura antes do treino, não é assim que a sua máquina corporal funciona. Desde sempre, o carboidrato é a forma mais eficiente de fornecer energia aos seus órgãos. É uma questão química, pessoal, não existe invenção em relação a isso. A estrutura da molécula de carboidrato é a preferida. Entendam que quando a gente priva o nosso corpo de algo, ele não deixa de querer isso que foi privado. Na verdade, ele passa a dar mais valor a isso. E existem também outras formas de estratégias como essa, que privam o seu corpo de carboidrato e que, em comum, todas elas almejam que o seu corpo se torne mais eficiente com menos carboidrato. E quando você consumir esse carboidrato, como eu falei, esse corpo vai saber utilizá-lo melhor, especialmente no contexto de esportes, especialmente no contexto de corridas, tá? E principalmente para quem treina para correr por longas distâncias, essas estratégias são muito interessantes. Aproveito também para esclarecer sobre outro mito. Treinar em jejum não é uma estratégia para emagrecer. Você pode emagrecer, claro, porque você vai estar utilizando mais gorduras, mas somente se a sua alimentação estiver ajustada caloricamente para que você gaste mais do que o que você consuma, né? Se você continuar comendo muito e principalmente se você continuar comendo muitas gorduras, no fim das contas não vai te ajudar muito. Então se liga nessas minhas orientações agora para que essa estratégia de fato funcione. Primeiro, realize essa estratégia nas fases preparatórias da sua planilha de treino, respeitando aquelas características da intensidade que eu avisei anteriormente.
Segundo, realize essa estratégia dia sim, dia não. Não é legal realizar todos os dias, tá? E você pode manter essa estratégia ao longo de 10 semanas para que de fato gere essas adaptações. Depois dessas 10 semanas, mais ou menos, que você estiver fazendo essa estratégia de treinar em jejum, é bom que você mude o estilo dos seus treinos, mude sua alimentação para proporcionar novos estímulos, tá? Terceiro, realize essa estratégia pela manhã, nos treinos de manhã, porque aí você aproveita já o jejum do sono. Quarto, apenas fazer em dias de treino com intensidade leve a moderada. Vou reforçar isso daqui, tá? E por pelo menos 40 minutos de treino, 1 hora ou mais. E aí, logo depois do treino, você pode fazer seu cafezinho da manhã como pós-treino, que vai ser excelente. Pessoal, todas essas informações e muito mais você vai encontrar no meu livro Guia Nutricional Completo para Corredores. Em alguns capítulos vocês vão encontrar orientações em relação ao metabolismo energético, como que o nosso corpo utiliza esses nutrientes antes, durante e depois do treino. E também vocês vão encontrar todas as estratégias para periodização de carboidratos, estratégias para melhorar esse metabolismo, suplementação e muito mais.